Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Universidade Andarilho, da série Devastação Emocional. E hoje a gente vai falar então sobre a obra Oyasumi Pum Pum e sobre o desespero que a gente tem calado, né? Então, a dificuldade de lidar com emoções, ela faz com que a gente se cale, com que a gente silencie, né? E aprenda a engolir os sentimentos. E isso cria um mal-estar interno que nós não conseguimos explicar posteriormente, nem para nós mesmos, entendeu? Por que essa obra é tão bacana? Por que ela abre muito, né, essa nossa cabeça, essa nossa discussão? Que nessa obra a gente vê um personagem que ele tem uma infância e uma adolescência tomada por repressão, né? Então tudo que ele faz é ser reprimido e se reprimir porque ele tem uma família que é disfuncional, né? Então ele tem problemas familiares, ele tem uma vida resumida naquilo que não pode ser feito, né? Então, como a gente vê várias vezes acontecendo na sociedade comum também, sabe? Não mostra fraqueza, não chora, sabe? O homem não pode chorar, o homem não pode ser fraco, a mulher ela não pode ser solta porque senão ela vai ser chamada de vadia, o homem não pode demonstrar sentimentos, senão ele vai ser chamado de criança, de bobo, né? Vai ter aquela ofensa desnecessária. Então, na verdade, a gente começa a perceber que a gente não pode ser quem nós somos de verdade, né? Se você perceber, se você olhar com um olhar racional, o mundo, né, a sociedade, ele cobra para que a gente seja exatamente num formato que não é o nosso formato. E aí, para caber nesse formato, você precisa se deformar muitas vezes. Como a gente vê nessa obra, do Oyasumi Pum Pum, no caso, a gente vê um personagem que ele começa a se deformar para lidar com os sentimentos, porque ele não tem aquele apoio familiar. Então ele tem aquela repressão, ele engole aquilo, ele começa a digerir o próprio sentimento, sozinho, sem apoio da família, sem apoio de ninguém. E quando ele faz isso uma primeira vez, ele começa a entender que para sempre ele vai ter que lidar com aquilo de maneira solitária. E esse desespero calado faz com que ele nunca mais abra, né, essa ideia para nenhuma outra pessoa, então ele nunca mais compartilha o sentimento com outra pessoa, ele nunca mais divide o que ele está sentindo com outra pessoa. E quanto mais ele não divide, mais aquilo vai dividindo ele dentro de si, né? Aquilo vai dividindo aquele personagem, vai partindo, vai estilhaçando, na verdade, ali as emoções dele. E o Bumbum vai ficando cada vez mais frio, cada vez mais complexo, cada vez mais caótico, assim, em si, justamente por causa desse tipo de atitude, entendeu? A gente não vai falar sobre spoilers, tá? Então não vou citar cenas do final, nem nada do tipo. Porém, é uma obra muito envolvente porque a gente acompanha um personagem que é desenvolvido totalmente com base nessa ideia, sabe? O que acontece quando a gente não fala? O que acontece quando a gente não coloca pra fora as coisas, né? Quando a gente deixa aquelas coisas residirem, morarem em nós. Se você tem uma sensação ruim, um sentimento ruim, um medo, uma dor, como a gente falou no episódio anterior, né, sobre a dor criar o medo criador, a gente tem uma sensação muito grotesca dentro de nós, aquela ideia de você olhar e enxergar o monstro, como a gente vê nessa obra, como a gente vê também na obra do Osamu Dazai, de Desqualificado para Ser Humano. A pessoa olha pro espelho, ela não enxerga uma pessoa, ela enxerga um monstro, entendeu? Ela enxerga uma pessoa muito ruim, ela enxerga uma criatura que não merece estar ali, que não merece ser viva, que não merece estar viva, que não merece as pessoas que estão ao seu redor. E quando a gente permite que essas coisas fiquem dentro de nós, a gente não externaliza aquilo, a gente começa a se desconstruir, a se destruir, na verdade, né? E virar as ruínas do que a gente foi um dia. E é por isso que esse desespero calado ele é tão sutil e tão destruidor dentro de nós, entendeu? A gente precisa colocar pra fora essas coisas. A gente precisa externalizar realmente, entendeu? Então, escreve, sabe? Fala com alguém, conversa, sabe? Procura um apoio profissional, grita, vai num lugar bem longe, bem distante, bem alto, e grita pra natureza, pro mundo te ouvir, sei lá. Coloca pra fora, entendeu? É importante a gente externalizar esse sentimento, externalizar essa emoção de alguma forma. Desenha, rabisca, escreve, qualquer coisa que seja, para que você enxergue aquilo fora de você, entendeu? Quando você conversa com alguém, por exemplo, ou até mesmo quando eu tô gravando essa conversa com vocês, por exemplo, eu falo aqui pra vocês, eu tô gravando aqui o áudio, e conforme eu vou falando sobre isso, eu vou escutando sobre isso, eu também aprendo sobre mim, entendeu? Por quê? Porque eu tô externalizando um pensamento que eu tenho a respeito dessa situação, desse sentimento. E ao externalizar, eu aprendo sobre mim. Entendeu? Eu tenho uma conversa com vocês, com você que tá ouvindo esse áudio, que tá assistindo esse vídeo. Eu tenho essa conversa com você, mas essa conversa faz com que eu aprenda sobre mim. Porque eu externalizei algo, eu externalizei um sentimento, entendeu? E a gente tem que saber, cara, que muitas vezes a gente não quer falar porque a gente vê que o mundo não quer ouvir a gente, entendeu? Como acontece com o personagem, uma família disfuncional não quer ouvir o filho. Mas, ainda assim, a gente tem que ser escutado. Então a gente tem que se fazer ser escutado, entendeu? A gente tem que se fazer ouvir, se fazer escutar. E o primeiro passo a fazer isso é colocar pra fora realmente, para as pessoas que você confia, para um apoio profissional que você encontrou, ou dessa forma, escrevendo, desenhando, rabiscando, da forma como for mais interessante, mais impactante para você.
Mas coloca pra fora esse sentimento, para que você olhe pra ele, para que você escute aquilo, para que você leia aquilo e entenda um pouco mais sobre aquilo que você está enfrentando naquele momento, entendeu? Então não sofra calado. Não silencie o seu desespero, entendeu? Coloca pra fora para você poder entender melhor, ter aquele autoconhecimento, aquela aprendizagem sobre si, para poder então lidar melhor com essa situação. Beleza? Até o próximo episódio, pessoal. Não deixe de curtir, deixar o teu like, compartilhar com as pessoas para quem vocês acham que esse vídeo será útil, tá bom? E continuar acompanhando os conteúdos da Universidade Andarilho. Até a próxima!